Este debate tem 45 minutos. A ordem das intervenções foi determinada por sorteio. A primeira pergunta é para Paulo Portas, a última será para Jerónimo de Sousa. Paulo Portas, começava por lhe pedir uma reação à intervenção do Presidente esta noite. Cavaco Silva disse que o acordo envolvendo o Governo português, o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu é uma oportunidade para o país mudar de vida. Parece-lhe que esta análise, como é que comenta esta análise? Eu ouvi praticamente toda a intervenção. Gostava de destacar que o Presidente teve o realismo de explicar, sabendo como sabe, de finanças públicas e de economia, que o pedido de ajuda externa se tornou inevitável, tal o grau de endividamento do país, e de chamar a atenção para pontos que eu considero muito importantes. Ainda para mais em tempo de austeridade, é preciso que haja uma ética social. Ainda para mais em tempo de austeridade, é preciso que o Estado dê o exemplo. Ainda para mais em tempo de austeridade, é necessário proteger o crescimento económico, porque é a condição da criação de emprego. E por fim, eu fiquei muito sensibilizado, tenho feito muitas vezes, toda a gente conhece a minha ligação à questão da agricultura, o apelo, que aliás excede a própria questão da agricultura, para que os portugueses consumam produtos nacionais. Se o fizerem, estão a ajudar não só outros portugueses, como o seu país. Jerónimo de Sousa, o Presidente disse também que é necessário minimizar o impacto negativo que este programa vai ter. Esta é uma ideia que vai de encontro à opinião do PCP. É inevitável. Hoje todos reconhecem que no plano do crescimento vai haver, de facto, uma recessão, que o desemprego vai aumentar, que a maioria dos portugueses, e este é um reparo que eu gostaria de fazer, portanto, à intervenção do Sr. Presidente da República, quando fala em sacrifícios para todos. Eu gostava de saber qual a contribuição, quais as medidas de austeridade, particularmente para aqueles que têm vindo a amassar a fortuna, mesmo em plena crise, que têm sido os principais beneficiados, que vão ser beneficiados com esta intervenção externa, e nesse sentido, portanto, nós consideramos que quando se faz um apelo, por exemplo, à questão da poupança, nós estamos de acordo, portanto, que a poupança dos portugueses devia ser mais respeitada, designadamente com o Estado, a não deixar substituir-se pelo setor financeiro em relação às poupanças. Mas afirmar que vivemos acima das possibilidades, numa forma, com um caráter geral, quando nós olhamos para um trabalhador com salário mínimo nacional, portanto, para um reformado com 300 euros ou 200 euros, com 58% das famílias portuguesas a terem um rendimento abaixo de 1.000 euros, é desses que o Sr. Presidente da República está a falar. É evidente que... É uma crítica à intervenção do Presidente desta Não, noite. portanto, por exemplo, nós subscrevemos uma ideia central que ele colocou, portanto, que é a necessidade de aumentar a produção nacional, de reduzir as importações e aumentar as exportações. O CDS apoia este acordo, mas disse que há alguma margem para melhorar aquilo que está definido no documento. Em que aspectos? Como se lembra, eu nunca coloquei a questão do apoio externo no plano ideológico, porque eu gosto de ser uma pessoa realista e, nesse sentido, pragmático. A questão estava em saber se Portugal tinha dinheiro dentro de algumas semanas para pagar os seus compromissos, ou se ia entrar em insolvência, aquilo a que comumente se chama declaração de bancarrota. E se o sistema bancário português viria por aí abaixo. Caso em que, como há de imaginar, o que me preocupa não é a situação dos banqueiros, é quem depende do sistema bancário. E tem lá os seus salários, tem lá as suas reformas, tem lá as suas poupanças e tem lá os seus empréstimos. Ora, tornou-se, a partir de certa altura, por razões às vezes coincidentes, outras diferentes, nós não votámos o PEC 1, não votámos o PEC 2, não votámos o PEC 3, avisámos para o caminho que estava a ser seguido, avisámos para a recessão, que era a segunda em 2 anos, que estava a chegar, e onde já estamos, e quando o Ministro das Finanças praticamente disse a questão está em que não há dinheiro para pagar salários, e finalmente o Governo pôs os pés na realidade depois de ter omitido, às vezes mentido, outras vezes dissimulado, a questão da ajuda externa tornou-se inevitável por uma razão muito simples. Não havia alternativa do seu ponto de vista? Não, tornou-se inevitável por uma razão muito simples, porque as pessoas não têm a noção do que é um Estado declarar bancarrota.
Ora, ou um sistema bancário vir por aí abaixo. Paulo Portas, essa é uma ideia que o PCP nunca subscreveu ao longo destas semanas de debate. Que o país estava à beira da bancarrota. Nem subscrevemos porque, por parte do Partido Comunista Português, havia uma proposta de imediato e, simultaneamente, uma proposta de médio, tanto e longo prazo. Designadamente em relação à situação de sufoco que existia. Reconhece que Paulo Portas tem razão quando sim, diz mas isso. Havia uma alternativa. Por exemplo, qual era a alternativa? Nunca nos responderam uma proposta que nós fizemos em que, tendo em conta, segundo o relatório do Banco de Portugal, existem cerca de 55 mil milhões de euros a circular em títulos e obrigações de tesouro no estrangeiro, por parte de entidades públicas. A nossa proposta era que parte desses títulos e obrigações fossem no negócio vendidas e que fosse comprado dívida pública. Se eu conseguir ser Primeiro-Ministro e o país puder mudar verdadeiramente, há uma coisa que eu garanto, é que o deputado Jerónimo de Sousa, como eu, muitas vezes colocámos perguntas ao Primeiro-Ministro. E eu, ao contrário deste Primeiro-Ministro, faço gosto em responder às perguntas que me fazem. E, portanto, eu acho pertinente a questão colocada pelo deputado Jerónimo de Sousa. Só que é meu dever também explicar às pessoas que a proposta que o PCP faz, por um lado, não é praticável e, por outro, junta com a outra proposta, é muito perigosa. Tem que me dar um minuto para que da dívida. Bom, qual é a proposta que o PCP faz, de acordo com o que eu tenho ouvido? É que determinados fundos públicos, como o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ou o Fundo da Caixa Geral de Depósitos, ou o Fundo do Banco de Portugal, que têm obrigações e créditos no exterior, por determinação do Estado, vendiam e compravam dívida pública portuguesa. Só que isto tem um problema, meu caro colega Jerónimo de Sousa, porque somos ambos deputados. O Fundo de Estabilização da Segurança Social, que foi criado para proteger as pensões no futuro, tem 9,4 mil milhões de euros. O da Caixa tem 1,4 mil milhões de euros. O do Banco de Portugal tem 1,2 milhões de euros. A ordem de grandeza é esta. Portanto, espera aí. Não, só um segundo, espera aí. Deixa as pessoas perceberem. Para o debate poder acontecer. Sim, só mas ouça, só um segundo. 2 minutos a mais, Paulo Portas. Muito bem, mas esta questão é pertinente. É uma questão. Se o Fundo de Estabilização da Segurança Social já tem, de acordo com o relatório de 2009, 50% em dívida pública portuguesa. O que quer dizer que a verba disponível na proposta do PCP não excederia aos 5, 6 mil milhões de euros. Ora, Portugal precisa, até ao final do ano, de qualquer coisa como 4 vezes isso e depois, no próximo ano, mais 3 vezes agora isso. Agora tenho que dar a oportunidade a Jerónimo de Sousa para explicar a sua proposta. Deixe-me só terminar e dizer isto. É como se, e depois há um segundo ponto que é muito sério. Mas temos que fazer debate, não é? Muito bem. Jerónimo de Sousa, como é que contrapõe estes argumentos de Paulo Portas? Referiu apenas 3 instituições, portanto há outras onde o porque, Estado... no fundo, a ideia de que esta venda poderia pôr em causa o futuro da Segurança Social e o futuro das reformas. Claramente exagerado, na medida em que não se tratava de vender património, de abdicar de coisa nenhuma, de uma simples operação financeira. E também não seria suficiente para as necessidades. Em que essa verba seria aplicada em dívida pública, naturalmente, a não ser que já ninguém confie no Estado, a não ser que se deixe de acreditar, portanto, que o Estado português tem futuro e, simultaneamente, como disse, era uma medida de emergência acompanhada de uma outra medida que, com certeza, com dificuldade, que não era simples, mas da necessidade da renegociação, da reestruturação da dívida. Porque quer queiramos, quer não. Portanto, em relação a este empréstimo, entre aspas, ninguém diz, o Sr. Presidente da República não referiu, que o FMI, por exemplo, fez uma fatia de 28 mil milhões de euros e vai receber só de juros 8 mil milhões, que em relação a outros credores, esse tal bolo de 78 mil milhões... Mas isto não é uma verba a fundo perdido, é um empréstimo. Sim, um empréstimo que vai comprometer o futuro dos portugueses, particularmente das novas gerações, com uma década de consequências ainda imprevisíveis. Portanto, e nesse sentido, tendo em conta a especulação que não para, e o Sr. Presidente da República também não referiu isso, a especulação, como é que se faz frente à chantagem? É cedendo ao chantagista?
Este é outro problema de fundo que está colocado. Portanto, e nós pensamos que era tempo de apelar à reestruturação da dívida, não é para não pagar, nós não dizemos não pagamos. Por não ser colocada e, na verdade, aquilo que o país vai enfrentar não é isso, é uma outra alternativa. Eu gostava de fazer uma observação. Deixe-me só colocar... Deixe-me fazer uma observação, porque este debate é muito... Esta questão é muito Mas deixe-me só pertinente. colocar-lhe uma questão, Paulo Portas, já lhe vou dar tempo para isso, que é o seguinte, acabou de dizer há pouco, no início da resposta à questão que lhe coloquei, se for Primeiro-Ministro, é hoje que vai dizer que é candidato a Primeiro-Ministro de Portugal? Quando for, dilo-ei. Agora, deixe-me dizer ao deputado Jerónimo de Sousa o seguinte. A mistura das duas propostas do PCP, eu percebo a sua intenção, até posso admitir que é uma boa intenção, só que tem uma consequência tremendamente perigosa para Portugal e, sobretudo, para os trabalhadores e para os reformados. E deixe-me explicar porquê. Imagino que eu sou o Estado ou o Ministério das Finanças e o Jerónimo de Sousa é o Fundo de Estabilização da Segurança Social. E que eu dou uma determinação e digo o fundo tem que comprar dívida pública portuguesa. Primeira proposta do PCP. Só que há uma segunda proposta do PCP. É que, ao mesmo tempo, eu vou dizer que quero reestruturar a dívida. Ou que quero renegociar a dívida. A dívida que eu lhe disse para o fundo comprar. Qual é a consequência imediata disto? É que a percepção internacional e nacional é que o Estado português não tem dinheiro para pagar a dívida, que não vai pagar, ou seja, ou não pagamos, mesmo que essa não seja a sua intenção, e isso resulta na seguinte consequência, Jerónimo de Sousa. Nós somos membros do euro. É essa a realidade. Se houver um país que não paga e entra em incumprimento no euro, no dia seguinte, esse país é posto fora do euro. E ser posto fora do euro nestas circunstâncias tem duas consequências. O dinheiro das pessoas passa a valer metade. E a dívida do Estado passa a valer o dobro. Passa a ser ainda mais cara. Ela já é astronómica. Foi isto que aconteceu, e chama a sua atenção para essa meditação, em países que nem sequer estavam numa zona monetária, como a Argentina ou como o Brasil, quando disseram que queriam reestruturar a dívida. E, evidentemente, criou-se um pânico. A classe média saiu à rua, os trabalhadores perderam entre 50% e 75% dos seus depósitos nos bancos. O Estado confiscou os depósitos e, como se lembrará, o Presidente da República, que lá faz o papel de Primeiro-Ministro, já tem o dobro do tempo de Jerónimo de Sousa. Mas eu gostava apenas de explicar esta questão porque ela é relevante e significa o meu respeito. Mas é uma questão teórica, uma vez que uma foi a alternativa que foi encontrada pelo Estado português. Significa uma atitude, Vítor Gonçalves, significa o meu respeito pelas propostas de pessoas que pensam de uma maneira diferente da minha. Jerónimo de Sousa, quem é que vai ser mais penalizado neste acordo? A maioria do povo português, particularmente aqueles que menos têm, menos podem. Há uma parte que não paga nada. Portanto, eu creio que é claro para os portugueses hoje Está a falar que da o banca? setor, os grandes grupos económicos, o setor financeiro, que não paga nada, não é uma forma rigorosa de pôr a questão. Têm tido lucros fabulosos, mesmo em tempo de crise. Repare, portanto, 4 bancos privados tiveram um lucro de 1 milhão de euros de lucro por dia. E nesse sentido, portanto, a questão que eu pergunto é como é que com mais lucros pagam, por exemplo, metade dos impostos em relação ao ano anterior. Qual é a comparticipação dos grandes grupos económicos? Estamos a falar de austeridade, estamos a falar de sacrifícios. Então, em relação a esses, os intocáveis continuam. Em relação a quem vive, por exemplo, de uma pensão de 300 euros, vai ver a sua reforma congelada durante 2 anos. Esta é a perspectiva. Mas congelada não é com o congelamento dos preços, não é com o congelamento do custo de vida. Não, está visto. Portanto, enfim, com o aumento da eletricidade, com o aumento das taxas moderadoras, com o aumento dos transportes, com medidas de aumento dos impostos. Então, quer dizer, em relação aos poderosos, há que não beliscar. Há que lhe dar confiança e há que lhe dar uma tranche da receita que vem aí Mas para Portugal. O exercício da banca não é necessário para a economia, Jerónimo de Sousa? Então, os portugueses não são necessários para a economia. Então, a maior riqueza não são as pessoas. Não é quem trabalha. Não é quem trabalhou uma vida inteira e tem o direito à sua reforma. Esta não é a maior riqueza que temos. Então, como é que se admite, muitas vezes, ouvir, tenham paciência, têm que fazer sacrifícios. Mas porquê? Porquê? Não basta a sua vida sacrificada, como em relação aos próximos 2 anos, eles vão sentir, e infelizmente, daqui a 2 anos vão dar razão ao PCP. Porque tudo junto, o Governo vê-se gabar que não corta o 14º mês, ou o 16º.
feitas as contas, daqui a 2 anos, foi-se o 14º mês e foi-se o 13º, tendo em conta as condições draconianas que aquele acordo, subscrito designadamente pelo CDS, tanto comporta. E isto tem que ser dito, porque de repente as pessoas parece que valem pouco, valem nada perante esta situação de crise, de dificuldade. O senhor corresponsabiliza o CDS por esta crise? Pela atual crise em que nós estamos? Corresponsabilizo, não só porque participou no poder, tanto porque isto não foi uma maldição divina, não foi nenhum, enfim, como lhe disse no outro dia, não foram os cavaleiros da Apocalipse que vieram aí, portanto, enfim, e que de repente provocaram a desgraça em Portugal. Mas quem foram então os cavaleiros do Apocalipse? E tem causadores, portanto, porque esta política direita que tem sido realizada durante... Mas o CDS não esteve no governo nos últimos 6 anos. Sim, mas também, portanto, só se fizer uma rasura histórica, porque o CDS, portanto, enfim, mesmo assumindo não a presidência do governo, teve a sua cota de responsabilidade nas medidas. Mas em que sentido? E mesmo em relação ao governo do PS. Sim, senhora, não apoiou o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, portanto, e o PEC 4. É verdade. Mas quantas das medidas que poderiam ser tomadas tiveram, digamos, a cumplicidade do CDS com o governo do PS, designadamente? Mesmo em relação a questões de fundo. Aos últimos 6 anos? Sim, mesmo em relação a questões de fundo. Quando nós, por exemplo, num quadro da necessidade de chamar à austeridade aqueles que mais ganharam e que mais responsáveis estiveram na crise, o CDS esqueceu mesmo, portanto, e o Dr. Paulo Portas esqueceu mesmo a sua, diria a sua doutrina de democrata cristão, na medida em que aqueles que muito dificilmente chegarão ao reino dos céus, esses continuam a estar no paraíso, deixando o inferno para a maioria dos portugueses. Paulo Portas, sente alguma corresponsabilização da taxação das grandes fortunas? Eu vou pegar numa frase do deputado Jerónimo de Sousa para concordar com ele e tirar uma conclusão diferente. As pessoas valem tudo. E o capital humano é o mais importante que o país tem. Os portugueses de hoje e os de amanhã. E já agora, aqueles que trabalharam toda uma vida, e houve quem lutasse, caro deputado Jerónimo de Sousa, não só ontem, não só numa campanha eleitoral, mas durante anos, para que tivesse uma reforma melhor. Eu não nego o seu esforço nessa matéria, mas não pode negar o do CDS. Em matéria de legitimidade social, eu gostava de lembrar ao deputado Jerónimo de Sousa que quando o CDS teve influência na política de segurança social, os aumentos das pensões mínimas sociais e rurais foram 3 vezes superiores àqueles que José Sócrates deu. Gostava de lembrar ao deputado Jerónimo de Sousa que se numa região do país existe um acesso dos reformados mais pobres a um vale de medicamentos, portanto para um consumo concreto de saúde, ao CDS se deve. É nos Açores, chama-se Compamid. Gostava de lembrar ao Jerónimo de Sousa o aumento dos reformados rurais do campo, cuja previdência só começou nos anos 70, foi o CDS que o negociou, foi o maior aumento de sempre. 7 contos à época, num ano. E gostava de lembrar ao Jerónimo de Sousa também, para terminar, a pensão que foi possível criar para os antigos combatentes que tinham feito a guerra do ultramar. Nunca ninguém lhes perguntou se eram a favor da guerra, mas tinham. Foram ao serviço da bandeira de Portugal. E, portanto, a tradição social e a legitimidade social, cada um de nós tem a sua. Eu não discuto a do PCP, mas não pode negar a do CDS. Depois há outra coisa que eu gostava de lhe chamar a atenção, apenas, quanto a um ponto que o deputado Jerónimo de Sousa referiu. É que, alguma vez o CDS, nos últimos 36 anos, desde que temos democracia constitucional, chefiou o governo em Portugal? Não. Alguma vez o PCP chefiou o governo em Portugal? Sim, como sabe, no período do PREC. Espere. Eu não vou usar argumentos ideológicos, vou apenas citar um facto. Nesse ano, em 1975, o PIB, ou seja, o indicador da criação de desenvolvimento e de riqueza em Portugal, desceu 5,1% e per capita 8,3%. Jerónimo de Sousa, qual foi o significado desse seu sorriso? O sorriso, porque de facto o Dr. Paulo Portas está aqui a reescrever a história, procurando situar um primeiro-ministro que nunca foi comunista, portanto eu posso aqui empenhar a minha palavra, portanto, que assim foi, num tempo onde os portugueses conheceram de facto, particularmente quem trabalha, particularmente quem vivia da sua pensão e da sua reforma,
esses méritos que aqui foram referidos começaram em 75 a ser construídos. Mas Paulo Portas referiu-se também, não apenas a 75, referiu-se aos anos em que o CDS esteve no governo e às intervenções que fez na área social. Mas o CDS, enfim, ultimamente até teve um plano tático, digamos, até uma identificação... Tático? Sim, tática, em termos de tática política. Está a insinuar que o CDS não tem coração? Que é apenas a esquerda que tem coração? Não, eu não digo. Isto não é uma questão de sentimento ou de moral, não é isto, é uma questão de opção política. Porque ninguém, mas não respondeu a nenhum dos argumentos que o Paulo Portas... Posso dizer, por exemplo, como é que se acerta, portanto, esta argumentação com o facto, por exemplo, de este acordo, portanto, ter a assinatura do CDS, que diz que, por exemplo, todas as reformas e pensões acima dos 200 e poucos euros, todas elas ficam congeladas. Paulo Tem Portas, a assinatura de congelamento dos salários. Tem a assinatura então vamos ouvir a resposta de Paulo Portas. O aumento das taxas moderadoras. Portanto, a taxação, portanto, em relação aos medicamentos, a aumentar com menos comparticipações. Tem a assinatura do Dr. Paulo Portas. Não dá a cara com a careta. Porque, de facto... Não dá a cara com a careta, Paulo Portas? Vítor Gonçalves, permita-me fazer duas referências para ser focado naquilo que o deputado Jerónimo de Sousa disse. O deputado Jerónimo de Sousa tenta fazer uma coisa que não é verdadeira, é propaganda, que é tentar dizer o PS, o PSD e o CDS afundaram o país nos últimos 35 anos. É um facto. Toda a gente sabe, Jerónimo de Sousa. Como é que chegamos aqui? Espere, toda a gente sabe. Não se engane de adversário, Jerónimo de Sousa. Quem levou a dívida pública portuguesa de 82 mil milhões de euros para 170 mil milhões de euros? Quem levou os juros da dívida pública portuguesa a custarem ao contribuinte mais do que aquilo que o país investe na educação ou na saúde durante um ano? Quem levou o país a 2 recessões em 2 anos? Quem levou o desemprego a 600 mil desempregados, a mais de 600 mil desempregados? Quem leva 1/4 dos jovens a não terem a possibilidade de encontrar um posto de trabalho? Não foi o CDS, meu caro Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. E, portanto, sejamos verdadeiros e, sobretudo, evitemos ser sectários. Porque o eleitorado não é sectário, Jerónimo de Sousa. O eleitorado quer desesperadamente soluções e quer que as pessoas assumam responsabilidades. E quando eu vi o meu país, e essa é a nossa diferença, quando eu vi o meu país à beira, e quando eu digo à beira é há semanas, de não ter dinheiro para pagar salários ou pensões, Jerónimo de Sousa, eu assumi uma responsabilidade. Há de ser a última vez, e eu hei de fazer tudo o que puder para isso, para que eu veja a ajuda externa pedida pelo Estado português. Eu chamo-lhe protetorado e chamei-o, sabe, há muito tempo. Se tiver de ser pedida ajuda externa, certas decisões que já deviam ter sido tomadas em Portugal há muito tempo para pôr a economia a funcionar, vão ser impostas de fora. Mas, Jerónimo de Sousa, eu não fico parado quando o meu país está a semanas de não ter dinheiro para pagar salários ou para não pagar pensões. E pelo contrário, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Deixe-me só perguntar uma coisa, porque eu ouvi o outro dia dizer isso. E como tenho estima por si, fiquei intrigado. Você acha que é antipatriota uma pessoa como eu ir conversar com a União Europeia e com o FMI quando se pede dinheiro para poder sobreviver? Não é questão de estar ou não estar, é questão de o que é que se vai lá fazer. Portanto, e reconhecer ou não... Mas é antipatriota, é que você chamou. Sim, portanto, reconhecer... É antipatriota? Então e o Carvalho da Silva, quando lá foi falar com eles, também é antipatriota? De nada está não, mas quer dizer, é que... o PCP com a CGTP, portanto, eu acho que são duas coisas diferentes e convém... Mas então, o que eu lhe peço é uma coisa, não diga que quem... Não foi lá, repare. Portanto, essa correção é importante. O que nós dissemos é que há momentos em que é preciso dizer não. E nós não quisemos passar legitimidade nem credencial a uma intervenção estrangeira de quem resolveu, a troco da tal ajuda, entre aspas, impor condições leoninas ao nosso povo, ao nosso país e mesmo à nossa própria soberania. Porque, como sabe, este acordo foi estabelecido e agora quem vai monitorizá-lo, quem vai controlá-lo, quem vai acompanhá-lo, será essa troika. Mas hoje tira a palavra antipatriota de quem conversou com os técnicos estrangeiros. Houve uma interpretação errada. Portanto, o que nós dizemos é uma posição, de facto, antipatriótica, abdicar da nossa posição soberana, de reconhecer legitimidade a quem vem, de facto, mas uma coisa é abdicar, outra coisa é conversar e tentar melhorar um plano. Você quer me convencer que o Dr. Paulo Portas, mesmo com todos os dossiês que levou, portanto, com uma excelente equipa, com certeza, que convenceu quem já estava convencido, que vinha com um plano claro, preciso,
com as decisões... Pelo menos foi escutado. Pelo menos foi escutado. Jerónimo de Sousa, Pois, posso... Se ele via a consciência, ele via a alma, portanto, enfim... Não é um problema de outra... aliviar a consciência. Jerónimo de Sousa, peço desculpa só dizer isto. Mas qual foi? Deixa-me dizer isto, Jerónimo de Sousa. Eu há bocadinho demonstrei, e fiquei sem, e não ouvi da sua parte, uma argumentação diferente, que as soluções que o PCP propõe em alternativa à ajuda externa, primeiro, não são praticáveis e, segundo, conduziriam a uma situação perigosíssima, como disse hoje o Presidente da República, de ruptura da economia portuguesa. Portanto, e numa situação de emergência. ruptura da economia portuguesa, quem mais perde são os mais fracos. Quem mais perde são os mais fracos. Mas há, em todo caso, um ponto que eu gostava de Eram os perceber. banqueiros que Aceito a estavam mais correção. aflitos. Ouça uma coisa. Sabe que, a propósito dos banqueiros, quero dizer uma coisa. Eram eles que foram Sabe eles que pressionaram os atos a falam por intervenção cada externa? Os atos falam por cada um de nós. O Dr. Paulo Portas espera sabe que aí. foram os banqueiros que pressionaram Jerónimo, essa vamos tentar intervenção não nos externa. interromper para as pessoas poderem perceber. Pronto, então... Mas Nós damos, pessoalmente bem, portanto, não vale a pena... Eu não estou zangado. Pronto, claro que não. Ou seja, temos posições diferentes e isso é muito respeitável. Agora, deixe-me dizer isto. O que não pode continuar a acontecer, os atos de cada um de nós falam por si. O CDS teve durante 6 meses um Ministro das Finanças. Chama-se António Bagão Félix. O Dr. António Bagão Félix propôs um orçamento para 2005. Quis amenizar o IRS das famílias. E, em contrapartida, quis penalizar o IRC das grandes empresas e dos bancos. E o limite das deduções fiscais, que não existia até aí, espera aí, deixa-me explicar às pessoas, espera aí, até 2004 não havia limite aos benefícios fiscais. E o Dr. Bagão Félix estabeleceu que o imposto a pagar tinha que ser pelo menos X e passou de 0 para 60. Bom, sabe o que é que lhe aconteceu? Houve uma campanha da Associação Portuguesa de Bancos contra aquele orçamento. O Dr. Bagão Félix e eu próprio fomos corridos do governo uns dias depois. O Dr. Bagão Félix continua a ser um homem justo. Foi corrido do governo por causa dos bancos? Não, só lhe estou a dizer, lembra-se, eu não vou, o passado interessa pouco. Sim, isso foi em apenas 2004, o cito, porque cada um de nós tem o seu testemunho. Agora, há outra coisa que não pode acontecer. É o Estado português, eu sei, mas deixe-me só dizer isto, é o Estado português, Jerónimo de Sousa, andar a dizer aos bancos para comprarem dívida pública. Porque o dinheiro que os bancos usam para comprar dívida pública é o dinheiro que não vai para o crédito às PMEs. Ou então, as empresas do Estado deverem 40 mil milhões de euros, nomeadamente ao setor bancário. Porque, depois, o dinheiro não vai para a economia e não vai para crédito às PMEs, que são criadoras de emprego. Jerónimo de Sousa, estava há pouco a dizer que é a banca que manda, que toma as principais decisões políticas em Portugal ou que influencia de uma forma determinante? É evidente. Lembra-se com certeza do Primeiro-Ministro jurar a pé juntos que não era preciso qualquer intervenção externa e no dia seguinte, depois de umas entrevistas concertadas de vários banqueiros, que, do meu ponto de vista, funcionou como um autêntico cartel de pressão, o Primeiro-Ministro mudou de opinião em 24 horas. E isso resultou do facto dessa pressão dos banqueiros que, pelas dificuldades de liquidez que tinham, digamos, colocaram o governo sob pressão numa demonstração que quem manda em Portugal, de facto, continua a ser o poder económico. Isto é que é grave, ter acontecido. Depois, em relação a esta situação de chantagem, de pressão, nós vamos verificar a aplicação da verba que foi atribuída pela intervenção externa. E o que é que verificamos? O Dr. Paulo Portas fez-me lembrar agora uma coisa importante, que é, nós sabemos que 12 mil milhões de euros vão direitinhos para a banca, para o setor financeiro. Vislumbre nesse acordo, nesse programa, uns milhares, umas centenas de milhares, ou uns milhões, portanto já não digo milhares de milhões, de apoio à nossa produção nacional, aos pequenos e médios empresários. Paulo Portas há pouco explicou as consequências de a banca ficar descapitalizada. Então, quer dizer, estamos todos a trabalhar para a banca. Portanto, aliás, como trabalhamos em relação ao BPN, quando foi preciso fazer a drenagem de milhares de milhões de euros para limpar, portanto, o BPN daquela situação especulativa, de crime que existia ali naquele banco, quem pagou foram os contribuintes. E acha-se isto tudo natural e tudo bem. Portanto, é a banca, é preciso salvar a banca. E nós consideramos que o importante é salvar o país.
É salvar as condições de vida do povo português e não, tanto, uma fixação em relação àqueles que, quando andaram a encher os bolsos de lucros fabulosos, segundo, tanto, os seus relatórios, ninguém pediu contas à banca, nem a banca, portanto, pediu nada, nem contribuiu para nada. No momento em que tem dificuldades aqui de alguém que é preciso acudir à banca. Esta é uma contradição insanável. Deixe-me dizer aqui duas ou três coisas. Em primeiro lugar, verá, quando for publicado o manifesto eleitoral do CDS, as medidas que nós proporemos naquilo que nós chamamos ética fiscal, sobretudo em tempo de austeridade, para que o sistema fiscal recaia não apenas sempre sobre aqueles que têm que pagar e não podem fugir, mas recaia de uma forma equitativa entre os que têm mais e os que têm menos. Eu manterei sempre essa linha. Tenho que o corrigir numa coisa. Não Jerónimo de Sousa, quem manda em Portugal é o povo português que vai votar no dia 5 de julho. Oxalá. E cada um de nós tem uma atitude. Nisso concordo. Tem uma atitude. Sem dúvida. Cada um de nós tem uma atitude relativamente aos grupos económicos. Portugal precisa de grupos económicos, mas tem que ser independente em relação a eles. Paulo Portas, Tem que, é isto que deixe-me dizer, olha, o que eu vejo, por exemplo, em setores que para mim são determinantes, é que há não só as chamadas parcerias público-privadas, que eu acho que arruinaram o país, são 60 mil milhões de euros que já estão comprometidos, mas há aquilo a que eu costumo chamar os monopólios público-privados. Eu tive no debate de 2009 com o deputado Jerónimo de Sousa uma discussão sobre a questão da concorrência. E mantenho a minha posição. Portugal precisa dramaticamente, e isso curiosamente... É muito sublinhado precisa dramaticamente de concorrência. E não pode ter empresas protegidas pelas autoridades reguladoras. O que se passa nos combustíveis é uma vergonha, é uma proteção descarada a uma empresa e dificultando a entrada de novos atores no mercado, e eu não quero, e devo dizer-lhe, que outra matéria, curiosamente está no acordo e infelizmente têm que vir de fora dizê-lo, é na questão da eletricidade. Como sabe, na fatura da eletricidade, metade do que as pessoas pagam é por causa das energias renováveis. É preciso avaliar. E a outra matéria é que não pode haver, mais uma vez, sabe uma coisa? Não, é que tem que haver concorrência. As empresas e os particulares têm que poder Está de acordo com Paulo Portas? Não, em relação a esta questão dos combustíveis, a nossa crítica de fundo foi a identificação do CDS com o processo de liberalização dos combustíveis. E, em nome da tal concorrência, o que é que verificamos hoje? O que é que verificamos hoje, portanto, em relação à Galp, que quintuplicou os lucros desde esse momento da liberalização dos combustíveis? Que, neste acordo também, está previsto o aumento dos combustíveis, da energia, diretamente para as famílias e diretamente para os pequenos e médios empresários, porque este é que é um problema. Muita gente anda aí a dizer, portanto, enfim, isto melhor é baixar salários para aumentar a competitividade das empresas. O problema central das pequenas e médias empresas são os custos de fatores de produção, seja na agricultura, seja nas pescas, seja na indústria. Portanto, o preço dos transportes, o preço da energia, o preço dos combustíveis, o preço das comunicações. Estes são os custos que levam a muitas centenas de empresas, infelizmente, a fecharem. Não é os salários dos trabalhadores, não é o salário mínimo dos trabalhadores que tem levado ao encerramento das empresas têxteis. Não é, portanto, no setor vidreiro, onde a questão, por exemplo, do gás é um elemento fundamental. Não é hoje os agricultores com dificuldades tremendas para fazer face aos custos de produção, que resolvem abandonar, são arruinados por causa dos custos dos fatores de produção. Na questão da agricultura, o CDS e Paulo Portas têm tido um papel bastante interventivo na defesa da agricultura. Sim, mas também aqui a cara tem que dar com a careta, porque de facto, quando nós fazemos a crítica ao CDS, lembrar que ele, por exemplo, esteve de acordo, ele, CDS, esteve de acordo com todas as reformas da PAC, que esteve de acordo, por exemplo, com o afastamento das ajudas à produção, que levou a que, por exemplo, em Portugal, durante anos, se pagasse para não se produzir. Nós, com déficit agroalimentar como temos, se pagasse para não produzir. E, nesse sentido, enfim, hoje,
o CDS fala muito na agricultura, por exemplo, em relação à questão da produção de leite, onde éramos autossuficientes, onde podíamos exportar. Portanto, por exemplo, em relação à questão da eliminação das cotas... E o discurso, nomeadamente, relativo às questões agrícolas feito por Paulo Portas, pode retirar votos ao Partido Comunista Português? Eu não estou aqui com cálculos eleitorais, estou aqui... Pode perguntar-se. Não, portanto, estou aqui no confronto político, na divergência, portanto, na diferença de opinião, procurando, portanto, enfim, argumentar, portanto, a razão dessas diferenças, e nesse sentido, portanto, da nossa parte, de facto, nós não estamos, portanto, aqui a pensar, portanto, quantos votos ganhamos ou perdemos. Não. É aquelas razões que nos assistem, são as nossas propostas que temos, é a crítica que fazemos. Mas acha que o CDS só chegou agora a este debate? Não, portanto, por exemplo, um desafio que fazia o Dr. Paulo Portas é porque é que, em relação ao perigo real que existe de acabarem as cotas leiteiras, o que vai significar, portanto, já tivemos 70 mil produções, temos neste momento 9 mil. Se há essa eliminação das cotas, o nosso setor leiteiro vai ao fundo. E depois, portanto, o CDS não está a favor, não disse isso, mas eu não disse isso. Há um silêncio de chumbo que, portanto, talvez até para a minha informação fosse conveniente esclarecer. Nós estamos a 10 minutos, quase 10 minutos do final deste debate. Queria só sublinhar que Paulo Portas tem neste momento... É que a agricultura não é... Só um momento. Tem 17 minutos, já usou 17 minutos de tempo e o PCP, Jerónimo de Sousa, 16 minutos e 25 segundos. Era só para os espectadores saibam qual é neste momento a distribuição de tempo. Duas notas que não são irrelevantes sobre duas matérias abordadas pelo deputado Jerónimo de Sousa. Salário mínimo nacional. Nunca fui a favor da degradação do salário mínimo nacional. Até votei uma resolução do PCP, porque não sou sectário, defendendo que o Estado tinha que honrar o compromisso obtido na concertação social. Porque eu não acredito num modelo de salários baixos. Agora defendo o congelamento. Não, espera. Jerónimo de Sousa, não se engane de adversário. Tem que dizer isso ao Primeiro-Ministro que levou o país a esta situação dramática de ter que pedir uma ajuda externa porque estava a semanas de não poder pagar salários ou pensões. Mas voltando, já vi que não nos entendemos, mas cada um tem o seu caminho, expressar o seu ponto. Agora, o outro é que eu defendo que deve haver um prémio a quem é mais produtivo. E, portanto, eu defendo, por exemplo, que quando numa empresa há ganhos de produtividade, eles podem ser atribuídos ao fator investimento, ao capital, ou ao fator trabalho. Se são devidos ao fator trabalho, o trabalhador tem que ver um reflexo desse contributo que deu para o aumento da produtividade. Porque eu não sou pela luta de classes, sou pelo compromisso entre empregadores e trabalhadores que se interessem pelo bem-estar dos seus trabalhadores e trabalhadores que se interessem pelo bem-estar da sua empresa, porque numa situação de crise, se não houver empresas, não há empregos e nós temos que juntar forças. Agora, agricultura, só para dar um toque. Primeiro ponto, eu não vou... O deputado Jerónimo de Sousa tentou fazer uma crítica ao CDS. Eu vou-lhe dizer uma coisa completamente, se calhar, inesperada. Só há dois partidos que falam a sério de agricultura na Assembleia da República. Um é o CDS, o outro é o PCP. E não falamos, deixe-me só dizer isto, não falamos da mesma agricultura, mas ao menos nenhum de nós abandona, nenhum de nós esquece o mundo rural. Depois eu queria só explicar uma coisa mas pedi ao Jerónimo de Sousa que não se enganasse de adversário. Quem quer acabar, o Partido Socialista tem uma herança desastrosa na agricultura, como toda a gente sabe. E mesmo que o novo ministro seja uma pessoa simpática, e não tem peso político. Agora, não se engane de adversário. Quem quer acabar com o Ministério da Agricultura não é o CDS. Eu quero um Ministério da Agricultura com força, com peso político, capaz de renegociar a política agrícola comum de acordo com os interesses da agricultura portuguesa, capaz de acabar com este escândalo que é devolver, sob a forma de multa, os pagamentos únicos que são feitos por Bruxelas, 100% de dinheiro comunitário aos agricultores, só porque o Estado não é capaz de fazer os controlos ou o parcelário, e acabar com o que tem sido desastroso no PRODER, que em vez de se investir na agricultura, desinveste-se na agricultura. Tenho muitos anos de luta nesta matéria. Tinha uma questão não vale a pena colocar. Ao excluir-se, o PCP, ao excluir-se de qualquer cenário de coligação pós 5 de junho, não está a dizer aos portugueses que não é um partido com que se pode contar para ser uma parte da solução do problema em que Portugal se encontra? O PCP será sempre parte de uma solução, incluindo governativa, quando o povo português entender dar-lhe força para isso. E nós consideramos que não é por apelos a cumplicidades, não é para nos dizerem que
a política que vai ser realizada, no essencial, vai ser a mesma, querem apenas a cumplicidade do PCP. Não contem com isso. Não contem com isso porque o PCP considera que, em primeiro lugar, é fundamental, decisivo, uma ruptura e uma mudança com este caminho para o desastre que está a haver e, portanto, com uma política alternativa, patriótica e de esquerda, obviamente, e nesse sentido, com setores políticos, com democratas, com personalidades, com movimentos e organizações sociais, porque há muita gente, muitos portugueses sérios não estão no meu partido. Muitos portugueses preocupados com o seu país não estão só no meu partido. Gente séria em todos os partidos. Sim, exatamente, mas é isso que eu estou a dizer. Mas mesmo sem terem partido, Mas acha que não vai ser desta vez que o PCP pode ter essa esperança? Pode concretizar esta esperança? Isso é uma decisão que compete ao povo português no dia 5 de junho. Agora, o que nós estamos a dizer ao povo português é, portanto, confiem em nós. Temos propostas. Podemos discutir, portanto, se são justas ou não, se são aplicáveis no momento ou não. Temos uma proposta alternativa. E temos também, em relação ao poder, portanto, um governo patriótico. Mas em relação aos partidos que neste momento vão estar em jogo nestas eleições, não há nenhum com o qual o PCP possa fazer uma coligação, uma vez que o PCP não será o partido mais votado. Sim, portanto, obviamente, muito difícil perante o desenvolvimento da situação nacional, em que verificamos cada vez mais os apelos aos entendimentos entre PS, PSD e CDS, obviamente essa perspectiva não é credível. Mas nós consideramos que já foi experimentado durante 34 anos, juntos ou separados, a realização dessa política de direita, que falhou. Falhou, olhando para a realidade que vivemos, obviamente. E nesse sentido, a questão de fundo é saber se está de ser sempre assim. Se há partidos que julgam que têm uma cotada no eleitorado. E o povo português sempre demonstrou ao longo da sua história que um dia diz basta. E um dia toma o seu próprio dever coletivo nas suas mãos e muda as coisas. E é nesse sentido que nós não nos baixamos os braços, não deixamos de confiar no povo português, acreditamos que é possível, portanto, uma mudança, uma ruptura, portanto, e encontrar o caminho do desenvolvimento. Ainda antes do minuto final, que estamos quase no final, Paulo Portas, eu gostava de uma resposta muito rápida a uma questão que é de saber se o CDS admite fazer parte de uma coligação de governo, seja o PSD o partido mais votado, e pedir-lhe uma resposta muito breve. Eu já lhe disse outro dia, na entrevista que lhe dei, que eu não nestas eleições, que são numa situação excepcional. Houve um dado novo, que é o facto do Partido Socialista nas últimas sondagens faltava agora. Vem perguntar a mim por sondagem. Muito mais próximo. Vítor Gonçalves, se eu acreditasse em sondagens... Não deixou fazer reformular a pergunta. Mas é que eu tenho pouco tempo e gostava de fazer. Há um ponto que eu gostava ainda de abordar. Mas temos 30 segundos e nós temos que terminar o debate, porque são 45 minutos e não podemos passar. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Eu acredito em eleições. Não acredito em sondagens, nem quando são más, nem quando são boas. E há um ponto em que eu quero aqui frisar, é que o PS e o PSD habituaram-se a que as pessoas votam neles independentemente de serem competentes ou de serem convincentes. E se as pessoas continuarem a votar neles, mesmo que eles não sejam competentes nem sejam convincentes, eles não têm razão nenhuma para passar a ser competentes ou para passar a ser convincentes. Muito obrigado. Nós vamos terminar com isto, mas havia uma pergunta só que eu gostava de perguntar ao Jerónimo de Sousa, muito breve. A propósito de toda esta situação económica e social. Não é. Uma pergunta. Diga-me uma coisa, Jerónimo de Sousa, qual é o país do mundo onde, com as suas ideias, você viu aplicadas as suas ideias e as pessoas são felizes, prósperas e livres? Quero responder muito brevemente, porque nós já passámos o nosso tempo. Portugal, amamos todos, temos funções diferentes, mas diga-me lá qual é. Bom, é que este partido, ao longo da sua história, a sua ideologia, o seu projeto, que tem uma coisa muito própria, que foi sempre um grande partido ligado ao povo português, às suas aspirações, um partido patriótico, naturalmente com dimensão internacionalista, e não admitimos que alguém pense, tendo em conta essa história de partido, quem lutou tanto pela liberdade e pela democracia em Portugal, tanto pense que este partido, que neste país concreto, com uma experiência própria e sem modelos, digamos, abdica da construção de uma sociedade diferente. Jerónimo de Sousa, muito obrigado. Chegamos à última fase do debate, o momento em que cada um dos líderes partidários se pode dirigir diretamente aos eleitores. Paulo Portas, dou-lhe 30 segundos, porque na verdade há aqui uma diferença de tempos que temos que corrigir. Muito bem. Portugal está numa situação excepcional. Porque o endividamento comprometeu o presente e o futuro. Numa situação excepcional, as pessoas devem fazer um voto excepcional.
não podem continuar a premiar quem não merece ser premiado e têm de castigar quem merece ser castigado. Eu acho que Portugal sempre foi capaz. Portugal é uma nação multissecular. Sempre que caiu, sempre que teve dificuldades, soube levantar-se do chão, soube reinventar-se e soube projetar-se para o futuro. E isso vai acontecer. Quero dizer que estamos num momento muito difícil da nossa vida coletiva, que hoje, apesar desta ideologia da resignação, das inevitabilidades, do conformem-se que dirigem ao povo português, nós confiamos que esse mesmo povo, que naturalmente hoje está a sofrer as consequências de uma política profundamente errada, que olha para o seu futuro com inquietação, pode contar com este Partido Comunista Português, com a CDU, para que a esperança e a confiança não morram. Estaremos lá no sítio certo. Estaremos lá em todos os combates, também no dia 5 de junho. E a novidade destas eleições, de facto, é dar mais força a quem luta, votando na CDU. Jerónimo de Sousa, Paulo Portas, muito obrigado por terem estado neste primeiro Frente a Frente. Já a seguir, na RTPN, vamos fazer a análise e o debate a este primeiro Frente a Frente do ciclo eleitoral. A todos, muito boa noite.